Bom dia, gente boa. Tudo bom por aí? Como é que vocês estão se sentindo? Olha, para fazer essa live hoje foi um desafio. Eu dei uma caminhada logo cedo e aí me organizei para parar dentro do Clube da Montanha, o lugar aqui onde eu moro, que é um clube mesmo, né? Um centro de convivências, tem uma academia e fui na musculação logo pela manhã. Bom dia, Diana. Bom dia, Eleonora. Tudo bom com vocês? E olha que engraçado o que aconteceu agora. Estou aqui me preparando para fazer essa live para falar sobre a evolução humana, né? Que só acontece em comunidade, que só acontece de forma comunitária, coletiva, né? Porque é enquanto humanidade a evolução, não é como indivíduo, né? Esse paradigma da separação que nós vivemos, ele faz com que a gente acredite que a evolução é individual, mas não é, né? A evolução só acontece de forma coletiva. E aí eu tô aqui me organizando para falar sobre a importância da vida em comunidade e tal. E aí a hora que eu sentei na beirada do lago, fui procurar um lugarzinho para me organizar e os borrachudos me pegaram, uma nuvem de borrachudo. Eu tô na beira do lago aqui, não sei se vocês estão vendo, se tá dando para ver. Só o reflexo da água batendo em mim. Vou mostrar para vocês onde eu tô aqui, ó. E aí os borrachudos me comeram. Eu tava lá naquela beirada lá. Tava aqui assim, mais ou menos. E aí falei, bom, vou arrumar outro lugar para eu ficar, né? E aí a hora que eu me organizei assim, sentei num desses decks onde eu tô sentado aqui agora, né? Num deck. Aí quebrou um carro de um vizinho. Pô, Cleito, me ajuda aqui. Eu falei, rapaz, como que eu te ajudo, né? Você tem um cabo de chupeta aí e tal? Eu falei, putz, tem lá na minha casa, mas eu tô com um horário marcado agora às 7, né? Posso voltar às 8? Putz, eu também preciso sair. Aí já conversamos, vou ligar lá para um pessoal aqui que trabalha, que eles conseguem vir aqui ajudar, né? Aí ligou pro Rubens, aí o Rubens veio. Aí, bom dia, e aí, tudo bom, tal? E é isso, vida em comunidade é lidar com diferenças. Onde tem duas pessoas já vai existir diferença, né? E aí foi incrível, assim, porque eu precisei olhar para minha necessidade, né, de privacidade, de conseguir sentar e me dedicar aqui a essa live, conversar com vocês, não ficar com a atenção cindida. Eu cuidei desse atendimento, dessa minha necessidade, e eu cuidei também do atendimento da necessidade do outro, buscando essa construção de consenso, né? Porque, vê só, o outro estava buscando atender a necessidade dele, né? Fazer com que o carro pegasse, funcionasse, pedindo ajuda. E aí, eu ali naquele momento seria um estorvo. Eu atrapalharia o andamento do outro, porque eu ia começar a falar, né, em frente à casa dessa pessoa, sabe? Então, percebe que estar em comunidade é um processo que requer essa saída do indivíduo para compreender o outro, para empatizar, e essa volta para o indivíduo para eu compreender. Eu não consigo compreender algo com a cabeça do outro. Então é um exercício de deslocamento, sabe, de mim para o outro. E aí eu te pergunto, né? Se você não conhece nem a si mesmo, como que você vai fazer um processo de conhecer o outro? Até porque nós nunca vamos conhecer de fato. Nós vamos sempre fazer suposições. Mesmo que o outro nos conte com riqueza de detalhes, a nossa compreensão é pautada no nosso olhar, na nossa visão de mundo, nas nossas experiências. Entende? Então, é um processo.
Eu quero falar mais sobre isso nessa live, sobre esse estar em comunidade. Eu estou falando da cidade de Atibaia, Eleonora. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui, ó. Concordo com você, com o coletivo, mas preciso confessar que gosto bem de ficar sozinha. Mas na maioria das vezes sou bem solidária. É isso, estar em comunidade requer simancol. Olha, ótimo comentário. Esse aqui é o ponto. Esse simancol que a gente fala, né, ele tem muito a ver com essa... como é que fala? A pessoa precisa ter bom senso. Vê só, o senso, ele não é um consenso. O senso é algo meu, é algo do outro. Cada um tem um senso diferente, né? Um senso de percepção das coisas, porque é de acordo com a nossa realidade, entende? Então, olha que interessante que é. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro, né? O que é bom para mim, que é acordar às 5 horas da manhã, sair fazer atividade física, 7 horas estar aqui falando com vocês numa live, para mim isso é o bom, é o melhor momento do dia para mim de fazer uma live é aqui, 7 horas da manhã. Para a maioria das pessoas pode não ser, para outra pessoa não é uma maioria ou minoria, mas para outra pessoa pode não ser, entende? Então nós vamos precisar construir consensos. Esse é o grande lance da comunidade, sabe? Ontem eu falei bastante na live sobre a comunidade de reflorestamento humano. Estou falando sobre esse tema, né? Estou convidando pessoas para participar das lives, estou dialogando com muita gente que está procurando e está sendo muito interessante. Hoje pela manhã eu falei mais sobre esse assunto, né? No grupo de WhatsApp, dei uma aprofundada assim, nesse lugar dessa ideia equivocada que nós temos de separação, que nós estamos separados, né? De que a liberdade e a independência, elas vêm desse lugar de separação. E na realidade isso é uma grande falácia, porque nós não estamos separados. Vamos olhar no micro. Nosso corpo é um conjunto de células que para funcionar precisa estar juntas, operando em conjunto, em cooperação. Percebe? Se uma célula para de cooperar com o restante do sistema, tem nome essa doença. Chama-se câncer. Quando uma célula para o seu ciclo contínuo de nascimento, manutenção, execução das funções e morte. Quando ela fala, não quero morrer, ela começa a prolongar sua vida, forma um ciclo fechado, desconectado do restante, e ela começa um processo de reprodução com esse padrão agora, que não quer o fim. Percebe que tem um excesso de energia aí? Então, olha que interessante que é olhar para o câncer sob esse aspecto, sob esse ponto de vista. Quando nós nos apartamos do todo, nós entramos em um estado de adoecimento. Porque nós deixamos de estar conectados, nós deixamos de reconhecer a nossa natureza interconectada. Nós deixamos de ver a nossa vida em comunidade. Isso no micro. Vamos ampliar um pouquinho mais. A nossa vida em sociedade. Não, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu sou independente. Olha o olhar, né, a visão. Pega a visão. Então eu pago pelas minhas coisas. Eu pago pela água que eu consumo, eu pago pelos meus bens, eu pago pela minha comida, eu pago pela minha roupa, eu pago pela minha qualidade de vida, eu pago para ter saúde. Tá. Foi você que canalizou a água que chega na sua casa? Eu faço minha comida todo dia. Foi você que cultivou a sua comida? Que escolheu as sementes, plantou as sementes,
arou a terra, cuidou de todo aquele processo do cultivo, colheu, processou, distribuiu, fez chegar na sua panela. Foi você? Foi você que confeccionou sua roupa? Percebe? Nós estamos todos interconectados. Então, o grande lance é olhar para o desequilíbrio que é as polaridades. Equilíbrio, centro. Um extremo ou outro vai ser sempre um desequilíbrio. Vai ser sempre um radicalismo. Então, entender que nós estamos nesse conglomerado, né, que nós estamos envolvidos, é muito importante para que desse lugar a gente tenha níveis de compreensão que normalmente permeiam a nossa vida por não termos esse olhar. O paradigma do desenvolvimentista, progresso, escassez, troca, vem desse lugar de uma visão que deixou de estar envolvida. Vem desse olhar de um colonizador que se coloca sobre o meio, que se vê apartado da natureza e quer expropriar os recursos, explorar, se colocar sobre. Entende o que eu estou falando? É um desrespeito com o outro, com o todo, com a natureza, com a gente mesmo. Porque nós paramos de reconhecer que nós somos natureza, que nós estamos imersos nesse coletivo. Sabe? Então, uma vida em comunidade é um processo que nós já estamos vivendo, tenhamos consciência ou não. Da mesma forma que... Como que eu posso dizer isso? Tem coisas que não dá para falar de um jeito bonitinho, né? Resta saber qual é a intencionalidade por trás da aparente intenção. E aí é uma outra conversa ainda. Vamos ficar na intenção, que está na superfície. Dentro da comunidade de reflorestamento humano, eu vou entrar nesse lugar com profundidade. Mas aqui eu quero que a gente consiga olhar para o formato, inclusive, que é essa rede, porque eu tenho mais 7 minutos aqui com vocês, para a gente conseguir ir na superfície dessa ideia. Me acompanhe. Já ouviu o termo comunidades intencionais? Pois é. Quando eu falo sobre a comunidade de reflorestamento humano, eu não estou inventando a roda. Eu não estou criando nada novo. Quando eu falo sobre reflorestamento humano, eu não estou criando nada novo. O reflorestamento já está aí. É uma ideia. É algo que está posto. Né? O ser humano, a humanidade é algo que está posto. Então, a gente só precisa relembrar algumas coisas que nós esquecemos. Ou que nós nos preenchemos com outro conceito e nos desconectamos do que aquilo remete, da camada, da próxima camada, do que está por trás, do nível um pouco mais profundo. Sabe? Quando nós vivemos em qualquer lugar, na sua casa, sabe? Você já vive numa comunidade. Se você vive com filhos, com tios, com pais, mesmo quem vive sozinho, tem um vizinho, tem um bairro, tem uma cidade. Mesmo quem vive no campo, como eu, tem um entorno aqui, sabe? Tem pessoas ao redor, tem uma comunidade, a graminha que nasce ao redor, o conjunto de bactérias que estão naquele meio de ácaros na minha cama, sabe? A gente vive em comunidade. Resta saber se essa intenção está clara ou não. Em uma cidade, as pessoas se unem com muitas intenções diferentes. Então, fica mais difícil ter
ciência de quais são esses valores, quais são essas necessidades, essas estratégias para atender essas necessidades, sabe, os hábitos de cada pessoa. Isso é a diferença de uma comunidade intencional, quando a intenção está clara, a intenção está posta. E aí desse lugar nós vamos agora nos unir para viver, para buscar alcançar coisas em comum unidade, como uma unidade. Percebe? Isso não quer dizer que vai ficar gostosinho. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Isso não quer dizer que vai se conseguir, inclusive. Isso quer dizer que nós estamos nos unindo com outras pessoas que têm valores parecidos, que têm desejos parecidos, para buscar algumas necessidades em comum que estão declaradas. Só que nesse percurso nós vamos precisar trazer à tona necessidades que não estão declaradas, estratégias que são diferentes, né? Então eu, para buscar relaxamento, né, para atender a minha necessidade de tranquilidade, de paz, de vitalidade, de disposição, eu preciso acordar cedo. Eu não posso ficar na cama mais tempo do que o meu corpo despertou, porque senão eu acordo com dor. Sabe? Já desgastei muito a máquina. Então eu preciso respeitar o meu corpo. A estratégia do outro pode ser exatamente o oposto. Pode ser dormir tarde, acordar tarde, ficar mais tempo na cama. Percebe que são estratégias diferentes para atingir o mesmo lugar. Relaxamento, tranquilidade, paz, descanso. E aí? Quando eu sentei para fazer a live, a minha necessidade era privacidade, poder falar aqui, ter espontaneidade, autenticidade, autonomia. A necessidade do vizinho era consertar o carro ali para ter mobilidade, era resolver a situação que estava acontecendo. E aí? Como que a gente agora entra num lugar de respeito? Porque percebe, respeito só é necessário quando há discordância. Quando há concordância, não é necessário respeito, porque as coisas já estão acontecendo e fluindo. Já é da natureza nós colaborarmos um com o outro. O respeito é essa justa medida no momento em que eu não concordo com o outro. E aí, eu também não quero entrar no oposto de não ajudar, não atrapalhar, vamos dizer assim. Essa é a palavra. Eu não quero entrar no oposto de ter que destruir o meu oponente, atrapalhar com que ele atinja o seu objetivo. Não, pera. A pessoa só quer ajuda. Então, achamos a quem ligar. As pessoas chegaram, um grupo de 4 homens conversando na minha frente. O que eu fiz? Me retirei. Entende? Eu fiz o movimento. A gente precisa entender que nós não precisamos inventar a roda. Sabe? Não tem um grande saber que vai nos salvar. Sabe? Tem esse lugar de compreender as coisas que estão no nosso interior, que para eu colaborar com o coletivo, eu preciso colaborar comigo. Entende? Não tem harmonia, não tem paz, se para falar sim para o outro, eu preciso estar dizendo não para mim. Percebe? Isso é auto-amor, isso é amor próprio. Na comunidade Reflorestamento Humano, nós vamos refletir muito sobre essas coisas que eu estou falando para vocês aqui. E nós não vamos inventar a roda. Nós vamos fazer
que os povos tradicionais, ancestrais, sempre fizeram. E que a nossa sociedade vem se esquecendo. Essa reconexão consigo mesmo, com a natureza que nós somos. Sabe? Esse reflorestamento, ele só acontece em área degradada, em área que foi desmatada, em solo árido, desértico. É esse o lugar que precisa de reflorestamento, sabe? São as nossas mentes e os nossos corações que precisam de reflorestamento, para que desse movimento que eu faço comigo, eu consigo ter para dar, eu consigo oferecer, sem impor, sem fazer com que o outro faça o que eu quero, mas estando aqui, disponível para compartilhar aquele caminho que eu venho percorrendo. É isso que eu estou fazendo com a comunidade Reflorestamento Humano, é isso que eu estou fazendo na minha trajetória de vida, sabe? Eu não quero convencer você de nada, pelo contrário, não concorde comigo, sabe? Porque é desse lugar da diferença que nós vamos avançar, que nós vamos construir consenso, sabe? Não acredita no que eu estou te falando. Vem comigo para ver se funciona ou não, sabe? Porque isso eu posso dizer de um lugar de quem vive o que fala. Essa transformação, a hora que nós começamos a fazer, ela é um caminho sem volta. Não tem como destransformar, sabe? Não tem como fechar a portinha da consciência e falar, ah não, vou fingir que eu não vi, faz de conta que não viu. Não dá, sabe? E esse é um processo que a gente faz junto. Não adianta estar lá iluminado no alto da montanha, achando que vai mudar a energia do coletivo pela média. Isso é uma conveniência emocional tremenda, sabe? Para a gente não fazer o trabalho interno necessário, para a gente não entrar em contato com as nossas questões que são desafiadoras, sabe? Com os nossos tetos, com os nossos limites, com as nossas distorções, com a forma como a gente enxerga a realidade, é pautado em julgamento, em condenação. Porque para fazer isso com o outro, nós estamos fazendo com a gente em primeiro lugar. Entende? Nós precisamos nos reconectar com a força da nossa inteireza. A semente precisa de escuridão para germinar, para desenvolver, criar vida, virar broto, sabe? Ela precisa de sombra. Você já parou para pensar por que tantas doutrinas, lugares que querem te doutrinar, falam que a escuridão é ruim? Falam que a sombra é algo ruim, que a gente não pode sofrer, tem que viver só em felicidade, sabe? Já parou para pensar que no universo 99% dele é de escuridão? Pois é. Você acha que dentro da gente é diferente? O que a gente consegue iluminar com a luzinha da consciência é uma lamparina. Então esse é um movimento constante e contínuo, sabe? Sem pressa, mas também sem trégua. Esse é o processo que nós precisamos fazer, sabe? Essa é a atitude que nós precisamos ter com o nosso interior. Então, fica o convite para vocês. O link para se juntar à comunidade Reflorestamento Humano tá na bio do perfil. É só entrar, se inscrever. As inscrições vão só até o dia 31 de janeiro, para que a gente possa seguir o ano juntos, se reconectando com a nossa essência, com a nossa natureza, sabe? Para que a gente possa entrar em contato com esse ser livre, autêntico, espontâneo que nós somos, para além dessas camadas que nós fomos permitindo ser colocadas sobre nós, sabe? É um lugar de autorresponsabilidade. Então, se você já está nesse lugar,
se você já entendeu que nós estamos vivendo num momento de transição planetária e que nós precisamos acompanhar internamente esse movimento, seu lugar é aqui, tá bom? Tenha um excelente dia e até amanhã, na nossa próxima pílula de reflorestamento humano. Um beijo no seu coração.